Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Souza Oliveira, sou atualmente estudante, estudando para medicina. Vou contar para vocês, hoje estamos no dia 5, 6 por aí. Vou fazer um vídeo hoje falando sobre você aprender qualquer tipo de matéria e como é que eu desenvolvi isso. Eu já tenho um tempo de bagagem de estudos, então eu acho que eu tenho bem, como é que se fala, responsabilidade para falar sobre isso. Já tenho 4 anos aí que eu estudo para provas. Só no momento que minha gata quer sair aqui, mas aproximadamente uns 4 anos que eu estudo para provas. Já conquistei algumas provas bacanas que eu gostaria de ter conquistado, mas não gostei, não, na parte de prática, assim, propriamente dita, eu não gostei. Então, eu estou estudando para medicina, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou compartilhar com vocês como é que está sendo meu processo aqui e tal, tudo. E também vou instruir vocês da melhor forma, do que eu acho que é importante para vocês. E vocês, pelo menos quem está começando agora, instruir vocês como vocês podem conseguir êxito e passar o mais rápido possível em medicina ou em qualquer curso concorrido. E sim, eu falo passar rápido, porque a galera acha assim, tem coisa que leva tempo. Tem, entendeu? Tipo assim, nem todo mundo parte do mesmo lugar. Nem todo mundo tem a memória excelente. Tem pessoas que você vai ter que explicar umas 500 vezes para poder entender uma coisa. Tem pessoas que vai demorar mais para passar. Tem pessoas que são mais pacientes do que outras. Tem pessoas que vai estudar, vai parar, estudar e vai parar. Entendeu? Tem vários tipos de pessoas. Eu já lidei com vários tipos de pessoas. E você tem que saber quem é você. E eu quero fazer esse vídeo partindo do princípio que como é que você aprende qualquer matéria. Qualquer matéria. É claro que tem matérias que são diferentes de outras, por exemplo, não pode comparar como você aprende história de como você aprende matemática. São matérias diferentes e que você vai aprender de forma diferente. A matemática é mais analítica. Eu sempre falo, assim, a gente foi ensinar na escola e em outro lugar, em outros lugares, pega isso aí, decora e é isso aí. E o aluno sempre fala assim, pô, eu nunca vou usar isso na minha vida. Você não vai usar a matemática propriamente dita. A matemática a partir de cálculo, talvez na sua vida nunca vai usar. Que é a parte mais de um polinômio, como de grau 3, ou de grau 4, você nunca vai usar na sua vida. Você provavelmente nem sabe o que eu tô falando. E, cara, por exemplo, no Enem mesmo não cai. Então, tipo assim, você vai ver problema na faculdade de exatas. Mas, assim, a capacidade que a matemática tem de fazer você ter raciocínio rápido, resolver problema, é incrível, entendeu? É incrível. Eu falo isso porque minha capacidade analítica melhorou muito com a matemática. Eu aprendo as coisas muito mais rápido e eu consigo ver padrões muito eficiente, muito melhor por conta da matemática, porque eu aprendi matemática. E física também, química, enfim. Mas quando eu comecei a estudar, eu queria que alguém tivesse feito um vídeo como esse pra mim, explicando como eu devo iniciar uma matéria. Vamos supor que você nunca viu a matéria. O importante é você ter um mapa mental de como essa matéria é caminhada, como ela sai do início e termina. Porque assim, você vai ficar perdido, que nem eu fiquei. Eu comecei a ver biologia, cara, pra ter noção, em vez de começar vendo o que é uma célula, eu comecei vendo o que é um tecido. Então, tipo assim, eu ficava muito perdido. Aí eu vi um tecido, aí eu achava que era só aquela aula de tecido, não tinha mais. Aí eu já pulava pra sistema nervoso. Ficava uma coisa bagunçada, entendeu? Aí a matemática, a mesma coisa. Matemática, na hora eu tava vendo álgebra, aí quando me esperava eu tava na geometria. Tipo assim, não tinha um norte, não tinha como uma sequenciazinha bonitinha como seguir, entendeu? Uma matéria é importante, tipo assim, eu quero começar agora biologia, Arthur. É importante você ver vídeos que tem na internet também, no YouTube. Você pode precisar, ver no seu cursinho, ver no seu curso lá, não tem. Por exemplo, eu usava e agora eu tô usando de novo a plataforma do Ferreto. Cara, ela te dá um norte, entendeu? Porque ela te dá o ponto A até o ponto B. Tem plataformas que tem o cronograma, que é um cronograma feito por IA, ela, tipo assim, vamos supor que tem um aluno zero, lá tem, né? Você escolhe se você é aluno zero ou eu já peguei plataformas que são assim, por exemplo, estuda.com, lá tem como montar seu modo adaptativo através de uma prova. Você faz uma prova e dessa prova ele vai tirar os melhores resultados para poder falar para você assim, você precisa melhorar nessa parte, então assiste essas aulas e faça essas questões, entendeu? Então, aí no Ferreto já é diferente. No Ferreto, além de ter o cronograma de estudo fixo lá, né, que é para todo mundo, você clica em biologia, você já começa lá, a introdução à biologia, bem no início. Então você já vai tendo norte do que é a biologia e como é que ela se inicia. Em vez de você começar por um sistema, como aquelas aulas bagunçadas de cursinho que ficam, você pegar a aula, já começou, ou você já está no meio do ano do cursinho, você entrou no meio do ano do cursinho, e o professor está dando aula sobre respiração celular, você não entende nada do que é respiração celular, o que é a mitocôndria. Você entra, tá falando sobre planta, você também não entende nada sobre planta, você não sabe nem o que é um vacúolo, aí você fica perdidaço porque você não estudou célula. Entendeu? Eu era esse aluno, eu ficava perdido. Eu passei um ano, cara, só me encontrando, eu te juro. Eu passei um ano estudando pro vestibular. No primeiro ano que eu comecei, só me encontrando, porque eu não sabia de como começar por nada.
Mais na frente, quando eu tiver meus equipamentos, que agora eu me mudei para outro estado, eu quero fazer um vídeo anotando para vocês de cada matéria, sabe? Eu já fiz aqui de matemática básica, como é que você, quais são as matérias, quais são os tópicos de matemática básica que você tem que dominar, porque você vai precisar lá na frente. E cara, assim, você vai ter que dominar mesmo. E quando eu falo isso, você tem que fazer muitas questões, cara. Tipo assim, matemática é uma das matérias que eu acho interessante, porque tem muitas teorias e muitos postulados. Mas assim, não cai tanto em prova, com exceção das provas militares, que cai muito. Mas o que você vai realmente assim, fixar é você entender como é que funciona o processo da matemática, o que como é que se fala? A parte teórica também, sabe? Mas assim, o que vai pegar mesmo você é a parte do exercício, entendeu? É a parte do exercício. Tem prova que você tem que demonstrar as coisas, tem prova que você tem que entender a condição de existência de alguns objetos, né? Principalmente na geometria. Mas tem provas que não, tem provas que só vão te colocar o problema e você vai ter que resolver. A maioria das provas são assim, tá? Aí, por isso que eu falo, com exceção do ITIM ou do IFON da vida, que as coisas são mais puxadas, tem uma matemática um pouco mais puxada, tirando isso, cara, vestibular de maneira geral, ele te coloca um problema e você vai ter que resolver esse problema da melhor forma possível. Tem livros também que eu vou recomendar depois de matemática, que eu tenho uma coleção do Fundamentos de Matemática Elementar, eu vou mostrar pra você depois em outro vídeo. Mas é isso, quando você for pegar matéria, para qualquer matéria, cara, inglês, por exemplo, quando eu comecei a estudar inglês, eu fui logo para introdução. O que é inglês? Como é que estuda inglês? E aí, no curso que eu fazia das militares. Aí a professora colocou, ó pessoal, isso aqui é o inglês. Aí ela abriu a ramificação para mim, ó, isso aqui é o inglês. Isso aqui, tudo a base do inglês tá no to be. Aí eu falei assim, o que é to be? Aí o to be ela foi falar para mim, ó, o to be, ele é dividido em futuro, em presente, em passado, entendeu? Aí de acordo com o to be, você vai evoluindo o inglês, entendeu? Cara, e eu comecei sim pela gramática. Tem pessoas que não começam com a gramática, deixa a gramática por último. Eu comecei pela gramática. A gramática me fez com obrigação aprender as palavras. E aí eu fui aprendendo e fui desenvolvendo. Quando eu comecei a pegar palavras para entender mesmo, do português para o inglês, eu comecei através do cotidiano, entendeu? Então eu fui pro verbo to be, do to be eu fui para comecei vocabulário do dia a dia, conversation, a gente fala, né? Conversations pro dia a dia, que é o C1, que é o básico. Aí tem o C2, que é o intermediário, e tem o C3, que é o avançado. Aí eu fui, por exemplo, no aeroporto, como é que eu ia lidar no aeroporto, o que eu ia falar no restaurante, no lanchonete, entendeu? Então é basicamente isso. Física. Tem no YouTube também, introdução à física, como é que você estuda física, como é que é ramificada a física. E de novo, tem plataforma, por exemplo, tem a Tropa do Arcanjo, inclusive pesquisa aí que ele passou no IME, o cara é foda. Da Tropa do Arcanjo, que ele tem nivelamento. Nivelamento, cara, é tipo pra deixar você básico, tipo, deixar você com alicerce forte, a base forte, pra poder você encaminhar na física muito bem. Então ele tem nivelamento, se eu não me engano. Até na época que eu vi, tinha nivelamento de matemática, era o mais foda que eu achava. Tinha de física e tinha de química, na época. Hoje eu acho que tem mais. Se você, inclusive tem bem aqui no YouTube o nivelamento dele de matemática todinho, se eu não me engano. Ele colocou, não sei se ele já tirou, mas na época que eu vi tinha. Se você quiser ver o nivelamento todinho, você vê o nivelamento todinho de matemática. Vamos ter que começar. Eu vou fazer depois, mais na frente, tipo um mapa mental dessas matérias, entendeu? Vou pegar de física, vou fazer um mapa mental de física. Agora eu tenho na minha cabeça tudo isso. Se eu quiser, por exemplo, eu tô com dúvida nessa questão aqui, mas essa questão é sobre o quê? É sobre isso. Isso te ajuda demais, cara. Isso, por exemplo, eu tô falando aqui, eu desenvolvi com o tempo. Ninguém me disse assim, é assim, igual eu tô fazendo assim, nesse vídeo, ó, você começa por isso aqui. Na física, por exemplo, você começa por introdução à física. Você primeiro precisa saber converter de ml para litros, você precisa converter de metros para metros cúbicos. Aí depois você precisa saber o que é notação científica, você precisa saber as unidades medidas, que é as grandezas escalares e vetoriais. Depois é que você vai à introdução à cinemática. Depois da cinemática todinha, que é grande, você vai para a dinâmica, também é gigante a dinâmica. Fora as exceções da dinâmica, a lei de Newton, além da lei de Newton, tem as exceções que são ramificações da dinâmica. Você aprendeu, dominou. Aí você vai para outra, você vai para a estática. A estática é mais curta, é rapidinho. Depois tem a hidrostática e a hidrodinâmica. A hidrodinâmica não cai tanto, mas tem vestibular que cobra. É uma coisa bem específica, tem uns cálculos gigantes, que já também, se você for aprofundar mais, vai mexer com cálculo de superior. Entendeu? Então, tipo assim, mais na frente eu vou falar mais sobre isso, vou fazer uma aplicação para ficar bem limpo na cabeça de vocês, esse mapa mental e o que eu quero dizer sobre isso. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado e valeu!